Olá pessoal, meu nome é Plínio, eu sou da Rede Alternador e no Dicas e Macetes de hoje nós vamos estar falando sobre como testar as placas retificadoras D mais trio e as placas W. Espero que vocês aproveitem bastante esse material. Um forte abraço para vocês. Bom pessoal, para medir a placa aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é conferir o multímetro, tá? Então, com o multímetro na escala de diodo, você tem uma ponta positiva e a ponta negativa, ok? Então nós vamos encostar as duas pontas aqui para termos uma ideia aqui se a ponta tá ok. Então a ponta vai ter que acusar 0,0, alguns acusam 0,1 ou 0,2, dependendo da resistência ainda do cabo. Como aqui então o cabo está perfeito, ele vai dar medida 0. Então com a ponta negativa nós vamos encostar na base positiva, aqui na saída do B+, que é a saída do positivo do alternador, beleza? E na placa nós vamos encostar em cada fase e medir. Cada fase vai ter que ter aí em média de 500, ok? Cada fase tem a média de 500, medindo com a ponta negativa lá. Aqui é o neutro, nesse caso não vai dar nada porque não tem diodo, é o neutro. Então nós temos aqui ó 478, na outra fase nós temos 473 e na outra fase aqui nós temos 485. Então é um valor médio, mas é esse o valor. Aí para testar, para ver se está tendo alguma fuga no diodo, nós vamos então agora inverter. Agora nós vamos colocar o positivo no B+, e vamos fazer a medida, que aqui não deve dar nada, porque ele não deve ter leitura. Então significa que não tem fuga no diodo. Não tem fuga no diodo. Então essa parte dos diodos positivos estão boas. Agora vamos testar então os diodos negativos. Para testar o negativo, eu vou pôr a ponta positiva no negativo da placa, certo? E vou repetir a operação então medindo as fases. Nessa fase aqui 475, nessa outra fase 474, que é um valor médio. Esse é o neutro, também não vai dar nada, ok? Não deu nada. Então no primeiro diodo vai dar 479, beleza? Então ficou bastante fácil. Agora o que nós temos que conferir então é a linha da lâmpada, que seriam a posição dos diodos. Então com o positivo na linha de lâmpada, nós vamos medir então a passagem das fases. Aqui não dá e dá nada, não vai dar nada e não vai dar nada, ok? Agora vamos inverter então e colocar o multímetro aqui na posição, com o negativo na posição do caminho de lâmpada, e vamos medir. Então lá ele vai acusar 480, 490 e 484. É isso aí. Então pessoal, essa é uma placa D mais trio, porque ela utiliza os diodos de excitação, tá certo? Então no próximo passo eu vou estar mostrando para vocês aí como é feito o teste da placa W. Outra coisa que é importante dizer, pessoal, é quais são as saídas da placa. Então nessa placa, por exemplo, nós temos um positivo de referência e à esquerda aqui então o caminho D mais trio. É importante você verificar se o alternador que você está montando ele tem o positivo para a esquerda ou para a direita, e se ele tem o positivo. Então para fazer essa medida nós vamos pegar aqui o B+, que é a saída do alternador, e então a outra ponta vamos colocar aqui. Se ele der lá 0,0 ou -1, significa então que essa placa tem o positivo de referência para o lado direito. É sempre importante, quando você testar a placa, você verificar se a placa tem o positivo de referência, porque caso não tenha o positivo de referência, provavelmente o alternador vai apresentar uma sobrecarga, porque essa referência ela serve para o regulador determinar qual a carga que ele vai tá liberando, qual a tensão que ele vai estar liberando. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a placa D mais trio. Próximo passo, eu vou estar mostrando para vocês como é a placa W.
Então aqui, pessoal, para nós medirmos a placa W não tem então os diodos de excitação, como vocês podem ver, não tem os diodos de excitação. Elas têm essa passagem aqui, ó, que é o sinal do primeiro diodo, né? Na verdade, como essa placa é invertida, então ela vai ter o sinal desse diodo, certo? Que é o diodo quando a gente chama aí de placa W, que ela não é uma placa de referência D mais trio, mas sim uma placa de referência W, para fazer o caminho da lâmpada. Nesse caso aqui, pessoal, ó, vou estar medindo aqui, ó, e o B+, do B+, para o positivo de referência da placa. Como ela é uma placa ao contrário, ela vai dar então o positivo do lado esquerdo, né? As placas W, elas podem ter positivo à direita ou positivo à esquerda, né? Geralmente quando a gente olha e vê essa pontezinha aqui, ela determina o lado. Geralmente quando a gente vê essa pontezinha, o lado da lâmpada é o lado próximo dessa pontezinha de referência, beleza? O processo para medir os diodos é o mesmo. Então nós vamos colocar lá um negativo na saída do B+, e aí, feito isso, nós vamos medir as fases aqui, que deve dar em torno de 500. Então vamos medir uma fase, vamos medir a outra fase aqui, vamos medir então a próxima fase aqui, ok. E aqui também é um negativo nessa placa. Tem placas que tem 8 diodos, ela tem que dar o mesmo valor em todos os passos, tá? E para inverter agora, para saber se tem alguma fuga ou não, nós vamos então colocar o positivo aqui, né? O lado positivo, e vamos medir a fase. O valor vai ser igual a 0, ok? Olha lá, igual a 0. Ótimo. Para medir agora então o negativo, nós vamos inverter. O positivo do multímetro vai no negativo da placa, ok? Então nós vamos medir agora os diodos negativos. Está dando esse valor 493 nessa fase, e a última fase aqui, pessoal, ó, tá lá 506, 594. Tá? A fase está certa. Agora nós vamos inverter para ver se tem alguma fuga no diodo. Então vamos pôr o lado negativo no negativo mesmo, e o valor vai ter que ser 0, ok? O valor aí vai ter que ser 0, porque não tem contato, né? Então vai ter que ser 0. Do outro lado não passa diodo. Essa é a fase negativa, também não vai dar nada ali. E essa última aqui também nada. Então, pessoal, é bem simples. Agora nós vamos saber se ela tem o sinal do diodo, ok? Então o sinal do diodo vai ser 0. Tá lá que é o sinal de referência alternada. Aqui, ó, sinal de referência alternada do diodo do W. Então tá aí para vocês a medida das placas. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse material aí no dia a dia de vocês. E à medida que vocês tiverem dúvidas aí, pessoal, basta aí entrar em contato com a gente vai estar postando para vocês o material que vocês precisam, tá? Um abraço para vocês e até o próximo na Dicas de Macetes. Até o próximo Dicas de Macetes. Legal?